Olá, irmão e irmã, a paz do Senhor. O título desse vídeo é Não Desista dos Seus Sonhos, né? E você já desistiu de algum sonho seu ou ainda espera que esse sonho aconteça? Nós devemos persistir em nossos sonhos, naquilo que Deus prometeu para nós, né? Promessas, sonhos, desejos, essas coisas a gente não deve desistir jamais. A gente fica cansado por um tempo, né? A gente fica triste que não aconteceu, mas se é promessa de Deus, se é desejo do teu coração, né? Então persista naqueles sonhos, naquilo que você deseja, naquilo que Deus prometeu para você. Eu quero deixar nessa noite um personagem bíblico ao qual nós vamos aqui estudar alguns tópicos, né, sobre esse personagem que é José, né, filho de Jacó. Então, assim, o capítulo 37, versículo 5 diz assim: José teve um sonho e o contou aos seus irmãos. Por isso o odiavam ainda mais. Ele lhes disse: Peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Ou seja, na visão dos irmãos, né, de José, ele estava querendo se exaltar, né, mas foi uma visão que Deus deu para José, que mais na frente a gente vai ver a concretização desse sonho, amém? Mas José, até concretizar esse sonho aqui que foi revelado a ele, né, ele passou por muitas dificuldades. Mas nós vamos ver através, né, dessa pregação, né, desse estudo da palavra de Deus, essa meditação na palavra de Deus, né, como José passou por todas as dificuldades, né, venceu as suas dificuldades, né, segundo a vontade de Deus, e concretizou esse sonho, né? Os caminhos pelo qual José passou, né? Da casa do pai até a cisterna, ou seja, a família o traiu, foi tirado, né, de sua família, a própria família o jogou na cisterna, né? Da cisterna ele foi ao mercado de escravos. Veja como foi a mudança na vida de José, né? Do mercado de escravos ao serviço da casa de Potifar, do escravo livre ao escravo prisioneiro, ou seja, estava na casa de Potifar, né, e acabou como prisioneiro, né, de prisioneiro a governador, né? Mas José nos deixa nessa passagem, né, um ensinamento, né, para que nós venhamos a trazer isso para a nossa vida, porque aquele que é temente a Deus, né, e tem promessas de Deus, essas promessas não se apagam, mas nós temos que tomar atitudes. José tomou algumas atitudes para que esse sonho, essa promessa de Deus se concretizasse, né, sobre a vida dele. Amém? Primeira coisa que a gente tem que aprender aqui: não existe terreno estéril quando é Deus que planta. Amém? Então, assim, José foi colocado num lugar aonde muitos de nós pensaríamos que estaria tudo acabado, né? Mas não existe terreno estéril quando Deus planta. Deus plantou ele ali, né? Então nós devemos ter em nossa mente que Deus tem o melhor para nós, né? Se Deus te levou para determinado lugar, você está passando por determinada situação, não tem terreno estéril para Deus, né? Aonde Deus quer plantar, Ele vai fazer florescer, amém? Ele foi plantado na casa de Potifar, plantado no cárcere e plantado no palácio. Então, assim, ele saiu da casa do Potifar, foi para o cárcere e foi para o palácio. E ali Deus, ele colocou ele ali como, né, semente naquele local para que pudesse germinar. Amém? E não é o ambiente que faz a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o ambiente. Ou seja, tanto na casa do Potifar, tanto no cárcere, tanto no palácio, José não perdeu a sua fé, né? Continuou sendo a mesma pessoa, né? Cheia do Espírito Santo de Deus, fazendo a diferença. Então essa é a atitude que nós temos que ter. Apesar de nós estarmos no local adverso, no local aonde as pessoas olham e falam: ele já está derrotado, né? Não tem, os irmãos dele pensavam, né, não tem mais futuro para José,
né, vai viver como escravo, né, mas Deus, ele plantou ele ali e José foi firme, né, cheio do Espírito Santo, buscando a Deus, né, firme em integridade no local aonde Deus plantou ele, né? Então, assim, já era ali um jovem cheio do Espírito de Deus, amém? Não basta sonhar, é preciso não desistir do sonho. Então José ele não desistiu, né? Ele passou pelo caminho da perseguição da própria casa, ele passou pelo caminho da traição em família, ele passou pelo caminho da tentação no trabalho, né? Através da mulher de Potifar, ele passou pelo caminho da calúnia, ao qual ele foi preso, e ele passou pelo caminho da ingratidão. Amém? Então, assim, ele teve todas as possibilidades para que ele renegasse a esse Deus, para que ele entristecesse, para que ele não acreditasse, né, nas promessas de Deus sobre a vida dele, hein? Amém? Mas qual os passos que José seguiu para que ele pudesse, né, se tornar governador no Egito? Como dar fruto onde Deus plantar? Influenciar e não ser influenciado e vencer provas sem queimar etapas. E se nós vamos pular aqui, são sete tópicos rapidinho, né, para que a gente possa guardar em nosso coração e em nossa mente, que foi fundamental para que José pudesse, né, viver o sonho que Deus colocou para ele, né, viver as coisas que Deus tinha a oferecer para ele. Primeiro, não desista dos teus sonhos. José tinha determinação e persistência, né? Isso é a marca de quem quer vencer, a marca dos vencedores. Determinação e resistência, amém? Por mais que as coisas sejam contrárias, eram contrárias para José, ele era um homem determinado em oração, né, persistindo, né, que Deus estava cuidando dos caminhos dele. Segundo, viva acima da mediocridade. O que é isso, pastor? É você não aceitar, né, ser nivelado por baixo. Por mais que José, né, estava ali como escravo, sendo nivelado por baixo, né, ele não se sentia dessa forma, né? Então não viva na mediocridade, não deixe que as pessoas te rebaixem, né? O mesmo Deus que está em mim está em você, amém? As mesmas coisas nós podemos conquistar, as mesmas coisas, o mesmo Espírito que está em mim está em você. Então não seja uma pessoa medíocre porque as pessoas querem te rebaixar. Né? Você tem um Deus tão grande que te sustenta, né? E que rege os teus caminhos, governa os teus caminhos, amém? Então você não é menor do que ninguém. Então não deixe as pessoas dizerem que você, né, diminuir você, amém? Então José não permitia que isso acontecesse com ele. Terceiro, viva de tal forma que seus caluniadores e críticos passem por mentirosos. Então, assim, ele tinha ética, né? José tinha a ética dada pelo Espírito Santo de Deus, né? Ele se mantia da mesma forma em vários locais diferentes, né? Então, ele não fazia com que não deixou de desacreditar a imagem dele, a imagem pública de homem devoto a Deus, né? Mesmo a mulher, né, de Potifar se oferecendo para ele, né, ele não aceitou, ele não se vendeu, né? Então, assim, seja onde quer que você vá, né? Mantenha os seus valores, amém? Não negocie princípios, né? Homem de Deus, e Deus sempre te honrará, ou seja, não negocie seus princípios como José não negociou, né? E Deus sempre te honrará. As ofertas vêm sobre nossas vidas, vão oferecer coisas, né? Mas que a gente possa o quê? Estar olhando para Deus e falar, será isso é de Deus, né? Será que Deus se agrada dessa atitude que eu vou tomar? Sempre colocando, né, Deus à frente e como, né, Deus se comportaria, como Jesus se comportaria nessa situação, trazendo para nós, no dia de hoje, que somos cristãos, né? Como Jesus se comportaria na situação que você está vivendo naquele momento, né? Então, assim, guarde-se, seja a mesma pessoa no seu trabalho, na escola, em casa, onde quer que você vá, né? O Espírito de Deus está contigo e quando você honra a Deus, né, com a tua vida, né,
Deixando as coisas erradas de lado, Deus também vai te honrar, amém? Quinto, não aceita o ódio definitivo e fatal, né? Então, assim, muitos odiaram a José, os irmãos odiaram ele, muitas pessoas o traíram, né? Mas ele não deixou guardar o ódio no coração, amém? Sexto, não desperdice, não brinque com as oportunidades que Deus lhe dá, amém? Qual foi a oportunidade que José aproveitou? Ele estava no cárcere, né? E quando o mordomo, né, chegou até ele, ele falou, lembre-se de mim, né? Lembre-se de mim. Então, assim, quando houve uma oportunidade, o mordomo lembrou dele, né, diante de Faraó. Então, assim, nunca se esqueça, Deus está sempre no controle. Então, José entendeu que em toda a sua trajetória de vida estava nas mãos de Deus, Deus lhe dirigindo, né? Então, assim, tudo que nós fazemos, se nós estamos na vontade de Deus, né? Se nós estamos buscando o Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus, né? Deus vai nos dar essa direção, amém? Mantenha o coração protegido com a graça do perdão. É aí que se concretiza, né, o sonho de José, no capítulo 45 de Gênesis, aonde os seus irmãos vão até ele, né, não reconhecem, ele já sendo governador, né, e vão lá pedir alimentos, né, ao governador, que era irmão deles, né, e eles não o reconhecem, e quando eles reconhecem, eles estão ali prostrados, né, humildemente pedindo a José, né, aqueles alimentos que pudesse fornecer para eles e a família. Então, ali se concretiza, né, o sonho de José, aonde ele estaria de pé e os seus irmãos, né, prostrados a ele. Amém, irmãos? Então, assim, no fim, né, aquele que é temente a Deus, aquele que busca a presença de Deus, a palavra de Deus, né, que não foge dos seus princípios, né, esse será mais do que vencedor. Amém? Então, assim, siga aí o nosso canal, né, siga no Facebook, no TikTok, né, no YouTube, amém? Me siga aí, Pastor Luciano Veloso, né, a gente vai estar colocando pregações aí, né, como essas, instrutivas, para que você possa alimentar ainda mais o teu coração. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família, o teu trabalho, né, que você tenha vida e vida com abundância cada vez mais. Shalom Adonai a todos.